Eu estou falando com vocês aqui neste domingo, dia 21 de março, final da tarde em Porto Alegre. Tem um tempo fechado hoje aqui em Porto Alegre. Estou falando com vocês aqui nesse domingo, a essa hora, porque acho que hoje é uma data histórica para o Brasil. O fato aconteceu aqui em Porto Alegre, mas ele é exemplar para tudo que está acontecendo no Brasil. Acho que é exemplar. Pela primeira vez durante um ano e um mês de pandemia no Brasil, o que nós assistimos nesse final de semana aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi uma união de políticos, deputados, vereadores, prefeitos, empresários, entidades empresariais, povo, todos unidos aí em relação a uma decisão arbitrária, ilegal, inaceitável, tomada na calada da noite de sexta-feira por um juiz singular aqui, o titular da 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Eugênio C. Terra, um juiz de características do que eles mesmos costumam chamar de juízes garantistas, que na verdade são ativistas políticos atuando dentro do judiciário, e sempre pela esquerda. Esse juiz, o Dr. Eugênio Terra, ele decidiu na sexta-feira de noite que um decreto baixado pelo governador Eduardo Leite, flexibilizando levemente as atividades humanas e econômicas aqui do Rio Grande do Sul e retomando o sistema de cogestão com os prefeitos, ele decidiu, esse juiz, de modo monocrático, por uma liminar, decidiu que esse decreto não tinha valor. Simplesmente isso. A reação, e atendeu um pedido, vejam só, do braço sindical do PT, a CUT, e mais os seus assemelhados ali que assinaram junto essa ação. E foi isso. Essas medidas que flexibilizavam levemente as restrições às atividades humanas e econômicas aqui do Rio Grande do Sul e retomavam o sistema de cogestão, essas medidas passariam a vigorar já nesta segunda-feira, depois de 14 dias de lockdown bem duro aqui no Rio Grande do Sul. Um período de 2 semanas aí que praticamente o comércio e a área de serviços, inclusive lojas, shopping centers, restaurantes, bares, salões de beleza, ficou tudo parado aqui no Rio Grande do Sul. Uma economia paralisada. Enquanto Santa Catarina está com tudo aberto, aqui passou 2 semanas parado o Rio Grande do Sul. Essas decisões que vêm sendo tomadas pelo governador Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, durante todo o ano passado, inclusive, já mostraram resultados funestos para os gaúchos, porque o PIB, por exemplo, do Rio Grande do Sul, no ano passado, registrou uma queda de 7%, contra 4,1% do Brasil, e contra 0,9%, menos de 1% aqui do vizinho de Santa Catarina. Só por aí já podemos perceber que esses sucessivos lockdowns e essa política errada, errônea de combate à pandemia aqui no Rio Grande do Sul não está dando certo 1 ano e 1 mês depois. Não está dando certo. Mas esse juiz aí, o Eugênio Terra, atendendo um pedido do braço sindical do PT, a CUT, que faz uma oposição selvagem ao governo Bolsonaro, ele disse o seguinte: ó, tem que fechar mais do que está fechado aqui. Ele decidiu isso aí. A reação foi... Eu mesmo já fiz um comentário anteriormente aqui, me insurgindo contra essa decisão. E não vou naquela conversa de que decisão da justiça não se discute. Discute sim. Como que não discute? Decisão de qualquer um se discute. Se discute sim. E se discutiu isso aí.
Então, desde sábado, ontem, por exemplo, a reação foi enorme e praticamente em todos os municípios, quase todos os municípios do estado, menos aqueles governados pelo lulopetismo e seus aliados, que são poucos, pouquíssimos. Eles não mandam mais nada aqui no estado. Manda muito pouco. Manda aqui na Grande Porto Alegre, manda ali em São Leopoldo, e mais ou dois ou três minúsculos municípios, aí sem expressão nenhuma ali, mas o mais importante é esse aí de São Leopoldo. Mas só é por aí. A reação foi muito grande, muito grande. As redes sociais, assim, viralizaram imediatamente. A Procuradoria-Geral do Estado aqui, ela imediatamente interpôs um agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça, uma espécie de recurso, um agravo de instrumentos. Não um recurso junto ao próprio magistrado, mas junto ao Tribunal de Justiça, uma instância superior. Os recursos para esse juiz ali, esse magistrado, eles não costumam prosperar. Ele é autor também de uma decisão equivocada, tomada há bastante tempo, que não foi revogada até agora, embora tenha sido tomada de caráter liminar. Ele tomou uma decisão também atendendo esses renegados sociais aqui do Rio Grande do Sul, tomou uma decisão de que a prefeitura que vinha estabelecendo uma política pública de tratamento precoce com distribuição do kit Covid, ele tomou a decisão de proibir isso aí também. Não pode proibir isso, não tem nada de tratamento precoce, vamos morrer aí. Quem tiver que morrer, que morra. É isso aí, vamos para o hospital. Lotem os hospitais, lotem os UTIs, morram. Quem se opõe ao tratamento precoce, preventivo, ou precoce também, tá dizendo exatamente isso aí. Morram. Vão lotar os hospitais, vão lotar os UTIs e morram. Vão se tratar dessa forma aí. Nada de tratamento precoce, nada disso aí. Então, desse juiz aí não se pode esperar nada, né? Se vocês forem olhar nas redes sociais, o modo com que ele trata, tem postagem dele ali, por exemplo, nas redes sociais mais antigas, Marielle Vive, elegias ao Lula, enfim, essa catrefa toda de condenados como ladrões aí do PT. Se intitula, inclusive, um juiz antifascista, como se no Brasil tivesse fascismo. Então, por ali não vai sair nada. Desse mato ali não sai cachorro. Não vai sair cachorro. E o agravo de instrumento, então, claro que, pelo que manda a legislação, haverá um recurso no âmbito da própria 10ª Vara da Fazenda Pública, mas duvido que tenha algum tipo de sucesso. Mas o Tribunal de Justiça do Estado, então, vamos chegar lá no Tribunal de Justiça do Estado. O que decidiu o desembargador Marco Aurélio Heinz, da 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, aqui, apreciando esse agravo de instrumento da Procuradoria-Geral do Estado, aqui do Rio Grande do Sul? Ele decidiu suspender as decisões tomadas pelo juiz Eugênio de Castro, desautorizou. Deixou bem claro que não tem fundamento nenhum, nem a ação movida pelo braço sindical do PT, a CUT, e nem pela decisão do magistrado, pelo doutor Eugênio. Não tem sentido isso aí. E restabeleceu na integralidade o decreto do governador, que restabelece a cogestão com os prefeitos e que flexibiliza levemente as restrições às atividades humanas e econômicas aqui no Rio Grande do Sul, o que quer dizer que, por exemplo, segunda-feira já pode abrir boa parte das atividades econômicas e humanas aqui do Rio Grande do Sul, de todos os municípios, com algumas restrições, aliás, que eu abomino, que o próprio prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, tirou uma nota dizendo que não concorda com isso aí. Já falou que não concorda. Eu também não concordo. Aliás, na terça-feira, às 14 horas, o governador Eduardo Leite vai ouvir muito desaforo ali na frente do Palácio Piratini, porque há uma convocatória de ato público ali para protestar contra esse tipo de política que ele está executando aqui no Rio Grande do Sul, que é intolerável, que não se tolera mais. Ele já teve tempo mais do que suficiente para encaminhar de uma outra forma mais civilizada o combate à pandemia
aqui no Rio Grande do Sul. Mas o Tribunal de Justiça, enfim, colocou ordem na casa. Olha, magistrado, não pode fazer isso aí. Isso é ilegal. Né? Foram essas decisões aí, é bom lembrar para vocês o seguinte, vocês vejam que isso aí é um magistrado de primeiro grau, é um juiz de primeiro grau. Quer dizer, o prefeito Sebastião Mello, que lembrou hoje em nota de Porto Alegre, que ele, ao tomar essa decisão, promoveu uma usurpação de poderes do Poder Executivo. Vocês estão entendendo bem o que o prefeito de Porto Alegre quis dizer em relação a esse juiz do primeiro grau? Você tomou uma decisão que usurpou poderes do Executivo. Isso não parece uma linguagem que você já ouviu, uma conversa que você já ouviu em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal? É assim, pois é isso aí. É o que vem fazendo o Supremo Tribunal Federal a todo momento, usurpando poderes do presidente Jair Bolsonaro e usurpando poderes do Congresso Nacional, dos poderes executivo e legislativo, usurpando poderes deles. Portanto, estabelecendo aí condições para que avance cada vez mais aquilo que o próprio Rui Barbosa classificava como a pior das ditaduras, que é a ditadura do judiciário. Mas o Supremo não está sozinho aí nessa tarefa de implementar uma ditadura do judiciário, porque decisões como essa do juiz Eugênio Terra, aqui de Porto Alegre, serve como uma luva para quem faz esse tipo de acusação, como eu faço, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul tem muita importância o que na doutrina já se chama de direito alternativo, que é uma espécie de direito que foi implementado aqui por juízes, eu diria garantistas, né? Que são, na verdade, ativistas políticos, para os quais não vale apenas o que está escrito na letra fria da lei, ou que está estabelecido na jurisprudência, mas vale também a avaliação do magistrado em relação ao caso e às partes, ao contexto também social. Ou seja, é uma leitura absolutamente política. Isso encontrou muita guarida que encontra por parte de muitos magistrados aqui do Rio Grande do Sul, como é o caso desse juiz Eugênio Terra. Eu já quero depois me aprofundar um pouquinho mais com vocês em relação a isso aí. É um ativismo judicial muito grande, não apenas no Rio Grande do Sul, mas na maioria dos estados e sobretudo no Brasil como um todo, aí, sob o comando do Supremo Tribunal Federal. A reação foi tão grande aqui em relação a essa decisão do Dr. Eugênio Terra que o próprio núcleo de inteligência do Tribunal de Justiça do Estado aqui foi obrigado a promover uma proteção policial para o magistrado, porque ele estava sendo atacado ferozmente nas redes sociais, inclusive com ameaças fortes, segundo o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E o doutor Eugênio, dessa vez, ao contrário do que aconteceu em outras decisões dele e de outros magistrados, dessa vez ele enfrenta uma reação muito grande do conjunto da sociedade do Rio Grande do Sul, que não está mais disposta a tolerar esse tipo de coisa. Não está mais disposta. As instituições aqui, as entidades, olha, vocês vejam que hoje aqui se uniram 16 das mais poderosas entidades empresariais do Rio Grande do Sul, que através do deputado Zulco pediu e foi atendida pela própria OAB aqui do Rio Grande do Sul, que entrou nessa ação aí como amicus curiae, que é uma espécie de terceiro interessado quando uma ação está em andamento. A OAB do Rio Grande do Sul se insurgindo também contra essa usurpação de poderes aí determinada pelo magistrado aqui do Rio Grande do Sul, doutor Eugênio Terra. E não fica por aí não essa reação vai mais longe. Uma vereadora aqui de Porto Alegre, combativa, corajosa, Fernanda Bart, do PRTB, ela já protocolou no Conselho Nacional de Justiça uma reclamação contra esse magistrado
O Conselho Nacional de Justiça vai ter que abrir um procedimento aí e ouvir o que tem a dizer o doutor Eugênio aí a respeito disso aí. E talvez nós temos mais luzes aí pela frente, né? A mobilização que se conseguiu nesse final de semana aqui no Rio Grande do Sul todo, não estou falando apenas de Porto Alegre, ela é exemplar para todo o Brasil. É exemplar para todo o Brasil. Para todos aqueles patriotas brasileiros que não toleram mais que o poder judiciário seja usado para que se faça ativismo judicial em favor dos comunistas e dos lulopetistas e dos corruptos. E da implementação de uma ditadura aqui, essa sim, que não tem nada de democrático. É isso aí, uma mobilização que ganhou esse tipo de consciência aqui no Rio Grande do Sul. E que prossegue agora, estou falando com vocês aqui, são quase 7 horas da noite em Porto Alegre, e as redes sociais aqui, tá bombando com tudo aqui. Né? Eu queria chamar a atenção especialmente de um acontecimento no município de Gramado. Eu sei que vocês que estão espalhados aí pelo Brasil sabem o que é Gramado. É um dos municípios turísticos mais importantes do Brasil e do mundo. Mais importante aqui do Rio Grande do Sul. Ali está havendo uma reação também muito exemplar. E forte, hein? Muito forte, né? Neste domingo de manhã, por exemplo, 40 empreendedores lá do município de Gramado se reuniram para se organizar para um ato que farão na terça-feira de manhã nas entradas do município de Gramado, exigindo que seja aberta a economia. 90%, o prefeito Nestor Tissot de Gramado também gravou um vídeo, está no meu blog, pulibraga.com.br, gravou um vídeo dizendo o seguinte: não dá para aguentar mais, a prefeitura está quebrada aqui de Gramado. Está quebrada. O município rico, a prefeitura está quebrada. Por quê? Porque 90% da economia de Gramado depende do turismo. Mas o mais exemplar foi essa reunião desses 40 empreendedores num parque chamado Parque Tomasini, agora de manhã, domingo. Eles, claro, houve uma aglomeração ali. Algum dedo duro, safado, fez a denúncia para a polícia, para a fiscalização. E a polícia foi lá, no Parque Tomasini. Chegaram lá os brigadianos, aqui no Rio Grande do Sul, polícia militar chamada de brigada. Então os brigadianos chegaram lá e quem é o líder? Parecia um ET, né? Leve-me ao líder de vocês. E levaram os brigadianos para o líder deles lá, um empreendedor chamado Beto, né? Então, olha aqui, ó, eu até recebi, publiquei esse vídeo aqui, olha aí, ó, o brigadiano chegando ali, outros brigadianos, fiscais, aqui de costas, né, com as mãos nas costas, está o Beto ali, ele botou a mão nas costas para não dar menor argumento para a polícia para prendê-lo por desacato, né? Então, o que os brigadianos estão dizendo? Você vai para a delegacia agora conosco aqui. Tá ali os brigadianos, fiscais, e o Beto. Mas ali dentro desse local do parque estão 40 empreendedores que estavam reunidos com ele. Aí no momento em que os brigadianos e a fiscalização dão voz de prisão para ele, os 40 empreendedores que estavam lá dentro saíram todos eles lá de dentro aos berros dizendo: então vocês vão levar todos nós presos, porque todos nós pensamos da mesma forma e estamos juntos. O que eles fizeram ali, os brigadianos? Primeiro pensaram em, vamos chamar um ônibus aqui. Aí argumentaram para os brigadianos que ia haver aglomeração dentro do ônibus. Não, então 2 ônibus. Bom, o resultado, eles não podiam, uma cidade de 30 mil habitantes, prender 40 pessoas ali, 40 empreendedores, que são justamente os que pagam a maior parte dos salários e dos benefícios com os quais trabalham esses agentes públicos aí. E eles recuaram. Todos eles recuaram. E resolveram deixar o Beto e seus 40 companheiros ali soltos. Isso aqui é apenas um dos vídeos que eu recebi hoje. E recebi inúmeros vídeos de todo o estado aí. Isso aí se chama, senhores, gostem ou não gostem, isso se chama desobediência civil. É um direito que tem qualquer cidadão, qualquer sociedade, quando as autoridades estão violando os seus direitos mais fundamentais, um dos quais, o principal, é o direito de permanecer vivo. É isso aí. Então, olha, tá aqui, ó.
O brigadeiro está dizendo, eu vou levar, então tá bom, tá indo embora. É isso aí. Então, senhores, depois o Beto e os seus companheiros gravaram um outro vídeo dizendo o seguinte: nós mostramos hoje que unidos somos mais fortes. Isso é o que importa. Isso é o que importa nesse momento. Que cada um de nós saiba que unidos somos mais fortes. E nós só poderemos demonstrar a nossa união e a nossa fortaleza no meio da rua. Ficando na rua, como vai acontecer de novo na terça-feira, às 14 horas, de frente de Piratini, aqui em Porto Alegre. É ficando na rua, porque essa gente só tem medo de bafo na nuca. Eles não respeitam outra força, que não seja a força do povo. Fora disso, não há salvação. Só para finalizar aqui, rapidinho, eu vou voltar a conversar isso com vocês aqui. Esse cenário todo, ele não mudará em definitivo enquanto nós não refundarmos a República. Mas isso é uma outra conversa, é um passo adiante. Primeiro e mais importante é termos tomado essa consciência de que unidos somos mais fortes. E somos.